Ai, mas eu não gostei desse resultado aqui. Ai, mas isso aqui não ficou bom. Eu gosto de postar a verdade. Eu posto a verdade do que eu faço e eu posto a verdade dos meus alunos, das minhas alunas. Eu cobro deles, olha, como que o cabelo ficou sem a escova? Pentei o cabelo, reparte, olha. Porque o cabelo, ele tem que ficar bonito sem fonte de calor. Hoje em dia, as mulheres, elas não querem ter trabalho com o cabelo, porque você já reparou que parece que a gente está ficando cada vez sem tempo, parece que o dia está ficando mais curto, as pessoas estão ficando mais apressadas, impacientes, elas não gostam de esperar. E hoje a mulher, ela quer um cabelo prático, que ela lave e saia com o cabelo natural, molhado e ele seque bonito. E com os tigre-colatos, a gente consegue isso. Já com as progressivas, não dá o mesmo efeito, porque para a progressiva o resultado ficar melhor, tem que usar fonte de calor. Olá, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiane Rosa, sou cabeleireira há 25 anos e especialista em alisamento definitivo, feito com os tigre-colatos. Aqui na internet eu ensino cabeleireiras, profissionais iniciantes, a fazer o alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos do nosso dia a dia do salão, independente de marcas de produtos. Eu já te peço que você compartilhe essa aula com alguém que você acha que precisa dessas informações. A aula de hoje é uma resenha sobre o alisamento definitivo. Aqui eu vou mostrar na íntegra os cabelos alisados, vou mostrar no dia que faz, no salão, sem escova, com finalização com escova, e vou mostrar alguns casos de clientes que me mandou fotos, vídeos depois que lavou o cabelo em casa. Tanto das minhas clientes como de clientes de alunas. Então, fica aqui comigo até o final dessa aula, que vai valer muito a pena. Só de você ver essa aula, eu já vou quebrar alguns mitos aí, algumas crenças negativas que você tem com alisamento feito com tigre-colato. Hoje eu tô meio dark, né? Essa blusinha preta. Esse microfone aqui, ó, acaba que estraga o meu look. Mas vocês precisam me ouvir bem, é isso que importa. Já vamos começar com o caso do cabelo da filha da Gisele Bündchen. Então, já vou começar começando. Ela é uma menina de 12 anos. Desde os 8 anos, ela pedia para a mãe para fazer o alisamento definitivo. Por quê? O cabelinho dela é um cabelo tipo 2, mas é um cabelo muito volumoso. Ela tem muito cabelo. É um cabelo seco de natureza, independente se trata, ele é um cabelo seco de natureza. Você sabe qual é a diferença de um cabelo seco de natureza de um cabelo ressecado? Tem muita diferença de um cabelo seco de natureza para um cabelo ressecado de maus tratos. Então, tem uma diferença grande. O cabelo que ele é seco de natureza, quando ele é tratado, ele fica bonito. Então você vai ver que esse cabelo aqui, a aparência dele, depois de alisar, ele ficou com a aparência de mais saudável que antes de alisar. Só que, olha só a fotinha dela do antes. O cabelo dela aqui já tinha 6 meses que ela estava tratando do cabelo, para ela me provar que ela iria conseguir cuidar do cabelo dela no pós-alisamento, porque o cabelo que foi processado por uma química, ele precisa de mais cuidados do que um cabelo natural. E como ela conseguiu me provar que ela conseguia cuidar dele sozinha, porque a mãe dela não tem tempo de cuidar do cabelo dela para ela, eu esperei ela completar os 12 aninhos, que é a idade mínima que a Anvisa recomenda para começar a colocar química no cabelo, né? Crianças, não é interessante fazer química em crianças. Porém, cada caso é um caso e toda regra tem a sua exceção. Eu já fiz, sim, cabelo de criança de menos de 12 anos, mas não é muito comum, na verdade é raro. Porque tem esse fator aí da criança não se sentir tão bem com o cabelo volumoso, com o cabelo cacheado. Então, por isso que eu falo que toda regra tem a sua exceção. Então, assim, o meu compromisso também, quando eu faço o alisamento definitivo em criança, o meu compromisso é com a mãe. Então, é ela que é responsável pela criança. Então, se a mãe depois voltar aqui falando, ah, mas ela não cuida do cabelo, não sei o quê, eu tenho o direito de falar, olha, então eu não vou fazer o cabelo dela porque ela não consegue cuidar, ela depende de você. Então, quando você tiver tempo de cuidar do cabelo dela, aí você volta aqui, a gente começa a fazer novamente o alisamento. Eu costumo ser bem assim.
ou é tudo ou nada. Já entrei num assunto que não é o da aula, mas só para explicar, porque tem muita gente que me pergunta se pode fazer alisamento definitivo em crianças, então a resposta tá aí. Então a Sofia, desde os 8 anos, ela vem pedindo para fazer o alisamento definitivo. Para quem não sabe, a Sofia, ela é filha da minha irmã, que eu chamo de Gisele Bündchen, porque ela é modelo do meu curso. Então todas as minhas modelos lá do curso, eu chamo de Gisele Bündchen, tá bom? Não que ela seja filha da Gisele Bündchen, é claro que eu sei que você entendeu. Então vamos lá analisar o cabelo da Sofia. Como você pode ver aqui, o cabelo da Sophie, ele é um cabelo que não tem tanto brilho, ele tem aparência de ressecado, ele tem umas mechinhas aqui que ela fez há mais ou menos um ano e meio, que nem foi eu que fiz, tá? Porque ela pediu para mim fazer e eu me recusei. Eu falei, não, Sofia, vamos esperar você ter 12 anos para começar a fazer química. Mas aí ela fez com a minha tia. Minha tia foi lá, pegou algumas mechinhas por cima do cabelo, descoloriu e passou matizante rosa, pink, porque ela queria fazer umas mechas pink. Tá, eu também não sou contra totalmente a criança fazer, né? Uma mechinha aqui, outra ali, também não faz mal. Porém, como ela é minha sobrinha, eu quis empurrar um pouquinho mais para frente, porque eu que teria que fazer. E geralmente eu tenho que tirar o horário de uma cliente para poder atender ela. Então, quanto mais eu empurro com a barriga, para mim é melhor. E aí, o cabelo da Sophie, como você pode ver, ela tem muito cabelo, mas é muito cabelo mesmo. Como você viu aí, olha só, eu apliquei o produto em cima das mechas, sim. E outra coisa, o detalhe desse cabelo é que eu não fiz o teste de mecha. Por quê? Porque ela é minha sobrinha, eu sei o que ela usa em casa, e foi um horário que, na verdade, eu nem tinha. Uma cliente desmarcou e eu coloquei ela no lugar, então não iria dar tempo de fazer o teste de mecha, porque ela queria fazer o cabelo antes do Natal. Então, esse foi o resultado. Olha só esse resultado sem escova. Eu só sequei com o secador. Aqui ele ficou com uma aparência com a ponta um pouco mais lisa, por quê? Porque eu costumo secar o cabelo de cima para baixo, já para secar alinhando. E aí o cabelo fica com um aspecto mais liso. Mas esse cabelo, quando ela deixa secar naturalmente, ele fica muito mais bonito. As pontas dele fica bem natural. A segunda vez que eu fiz o alisamento nela, que faz mais ou menos uns 15 dias, eu não filmei. Por quê? Eu não estava me sentindo bem, eu estava com uma dor de cabeça horrorosa, mas eu não queria deixar de fazer o cabelo dela, porque ela queria fazer o cabelo antes do aniversário, então aquele era o horário que eu tinha. Eu fiz o cabelo dela, não tirei uma foto, não fiz um vídeo. Mas o resultado, olha só, da segunda vez ficou melhor ainda. Aqui o cabelo dela, ela tinha acabado de acordar e ela não prende o cabelo, ela não costuma usar o cabelo preso, então ela só usa o cabelo solto. E o cabelo dela, ele embaraça muito. Desde quando ela era pequenininha, o cabelo dela embaraça muito. Já teve vez de eu lavar o cabelo dela aqui no salão e eu demorar 15 minutos para pentear. Eu que sou profissional, com os meus cremes, os melhores produtos que eu tenho, com a escova certa, o cabelo dela embaraça muito. Então, aqui ela tinha acordado e ele estava sem pentear. Mas, quando ele está alinhadinho, ele fica liso natural, fica liso, liso perfeito mesmo. E olha esse brilho. Para quem acha que alisamento definitivo deixa o cabelo sem brilho, com aspecto de ressecado, só fica se a cabeleireira não souber fazer e se a cliente não cuidar do cabelo em casa. Então, como eu sei fazer e eu educo as minhas clientes para que elas cuidem do cabelo do jeito que eu peço, por isso que o cabelo delas ficam bonitos. Agora vamos para este cabelinho aqui, que também é uma menina de 12 anos. Gente, essa menina, ela tem muito cabelo, mas é muito cabelo mesmo. Na verdade, hoje ela é a minha cliente que mais tem cabelo. O cabelo dela, ele tem uma espessura, não é fino, mas também não é grosso. Ele tem o fio médio, assim. Ele não é grosso e não é fino, ele tá entre meio. Quando a mãe dela trouxe ela aqui, para que eu avaliasse o cabelo e fizesse o teste de mecha, ela já queria fazer o liso. Mas eu ofereci primeiro para ela, se ela quisesse testar a defrisagem, que é só uma soltura de cacho. Por quê? Porque se a defrisagem ela já gostasse do resultado, ela poderia usar ali um tempo e depois, se ela quisesse alisar, é mais fácil. Agora, se alisar o cabelo e depois a cliente quiser fazer a defrisagem,
Aí não tem como, porque aí tem que esperar o cabelo crescer, tirar todo o liso, deixar o cabelo natural para fazer a defrisagem. Eu fiz o teste de mecha da defrisagem primeiro, mostrei para ela como que ia ficar. Eu até procurei o teste, porque eu queria mostrar aqui, mas eu acho que eu joguei ele fora. E aí, o cabelo dela, ele é um cabelo tipo 4. Ele é um cabelo que tem cacho, porém, a frente do cabelo dela é crespa. É um crespo que não tem cacho. E a parte aonde ele tem o cacho, que na verdade ele não é bem um cacho, ele é um zigue-zague. E aí eu mostrei o testezinho de mecha para ela e ela falou, Tati, mas mesmo assim eu quero liso. Ela falou para a mãe dela, mãe, eu quero liso. E aí eu falei, então eu vou usar esse mesmo teste de mecha e vou fazer o teste do alisamento. E aí eu fiz e eu mostrei para ela. Por que eu gosto de retirar a mechinha? Porque eu pego o cabelo, eu lavo o cabelo, deixo secar natural e eu mostro para a cliente como vai ficar o resultado. Então, ela não leva gato por lebre. Então, se o cabelo tiver que dar algum problema ali, na mecha já dá para ver. E o que eu previa aconteceu com essa mecha, que por ela ter muito cabelo e o cabelo muito volumoso, ela prendia o cabelo molhado, sempre molhado. Ou era todo trançado, ou era preso forte mesmo aqui, porque ela não conseguia deixar o cabelo secar 100%, porque ele secava muito armado. Depois que eu lavei a mechinha teste e deixei secar natural, a parte onde ela prendia molhada aqui ficou meio arrepiada com algumas ondinhas de leve. E aí eu mostrei para a mãe dela, mostrei para ela e falei, olha, o resultado vai ficar assim, tá? Então não tem como ele ficar 100% liso, porque ela prende ele molhado faz muito tempo, na verdade faz anos. E aí o cabelo, ele não fica tão perfeito. Ali onde a pessoa prende, às vezes ele fica um pouquinho arrepiado, às vezes ele fica com algumas ondinhas. Aí eu perguntei para ela, mas mesmo assim, você quer alisar? Ele vai ficar muito bom, mas aí conforme a gente for deixando o cabelo crescer, retocando a raiz, a gente vai cortando essa parte aqui aos pouquinhos, e aí essa parte sai e vai ficar só a parte lisinha, porque a gente alisando agora, você vai conseguir deixar ele solto. Mesmo que ele fique com alguma ondinha, você vai conseguir deixar ele solto. E você pode resolver essa ondinha passando o secador naquela parte ou passando a chapinha. Tipo, pega o cabelo assim, ó, uma única vez, assim, e já resolve, sabe? E aí, usando o protetor térmico certinho, tratando do cabelo certinho, não faz mal usar fonte de calor. E aí ela falou, não, Tati, eu quero sim. E aí o primeiro resultado do cabelo da Júlia, olha, demorou bastante. Foi um processo bem trabalhoso para mim, porque o cabelo dela é muito volumoso. E aí, conforme eu ia aplicando o produto, depois, quando o cabelo foi relaxando, parece que o produto ficou em excesso. E aí eu tive que retirar de algumas partes. Então, assim, foi um cabelo que me deu um pouquinho de trabalho. Mas eu falo, né, que tudo serve de experiência. E aí, a primeira vez deu trabalho, mas a segunda, quando eu retoquei só a raiz, já foi mais tranquilo. E aí, olha, esse foi o resultado do cabelo da Júlia sem escova, só com o calor do jato do secador. Gente, esse resultado ficou melhor do que eu imaginava. Na verdade, ficou melhor do que ela imaginava. Eu costumo dizer que a gente precisa baixar a expectativa da cliente referente ao cabelo dela, porque quando eu costumo falar assim, alisamento definitivo perfeito em todos os tipos de cabelos, é o que o cabelo permite, não é o que a cliente imagina que é o alisamento definitivo perfeito. Então, a gente precisa alinhar as expectativas que a cliente tem da realidade que a gente pode entregar. Mas aí a gente vai fazer um planejamento com ela, que nem eu falei. Olha, conforme o seu cabelo for crescendo, essa partezinha arrepiada for saindo, ele vai ficando cada vez melhor. E conforme você for aprendendo a cuidar, a escolher os produtos, ver qual é o produto que ele gosta mais, ele vai ficar cada vez melhor. E o cabelo dela, eu já retoquei o cabelo dela, agora pela terceira vez. E cada vez o cabelo dela tá ficando melhor. E eu pergunto para ela, você não tem vontade de deixar o cabelo natural? Antes de eu terminar de fazer a pergunta, ela fala, não, 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 eu não me reconheço de cabelo cacheado. Eu gosto, o meu cabelo assim é prático. Hoje eu gasto menos tempo para lavar. A minha mãe não precisa mais comprar muitos produtos para mim, porque hoje eu gasto bem menos do que eu usava
quando tinha o cabelo cacheado. Ela me falou que quando ela tinha o cabelo cacheado, ela gastava um pote de 1 quilo, às vezes em menos de 20 dias, de finalizador. Imagina, um pote de 1 quilo, menos de 20 dias, você gastar ele inteiro no cabelo. Tem gente que acha que é exagero, é porque ela usava demais. Não é, é porque o cabelo é muito volumoso, o cabelo dela também é um cabelo seco de natureza, então ele realmente precisava tanto do finalizador quanto da máscara, tanto do condicionador. A mãe dela gastava muito mais com o cabelo dela, natural, do que hoje depois que alisou. Não, e olha esse balanço. Gente, olha isso. Dá para acreditar que esse cabelo aqui finalizou com esse balanço aqui? Gente, a alegria dela foi tão grande. Olha só o que a mãe dela me mandou de mensagem quando eu perguntei se ela tinha gostado do cabelo. Nossa, ela tá encantada com esse cabelo. Olha, ela tá amando aquele cabelo, tá? Acho que foi o melhor investimento que eu fiz naquele cabelo. Só de ver a felicidade dela, pra mim, olha, é sem preço. Olha só, a alegria maior não foi da filha, a alegria maior foi da mãe de ver a filha feliz. Porque ela demorava muito para tomar banho, para lavar o cabelo, dava muito trabalho e ela ficava triste porque só conseguia sair de cabelo preso. E autoestima, gente, autoestima, quando a gente está numa roupa que a gente se sente bem, quando a gente se sente bem com a nossa aparência, a gente tem até mais confiança de conversar, de se divertir. Eu falo isso por experiência própria. Eu, quando eu era criança, eu tinha orelha de abano. Essa orelha minha aqui, ela é cirurgia. A minha orelhinha era bem abanada assim, ó. E eu era bem magrelinha, como dizia minha irmã. Eu só tinha orelha e joelho. Aí, a orelha era enorme, né? Abanadinha. Fiz a cirurgia quando eu tinha, se eu não me engano, uns 13 anos. E eu não prendi o cabelo antes, eu só vivia de cabelo solto. Por quê? Sofria bullying. Então, imagina o bullying que a pessoa não sofre também com o cabelo. Agora vamos para a próxima, que é também uma menina de 12 anos. E aí, gente, o cabelo dela é um cabelo lindo. Olha esse cabelo. Tinha necessidade de fazer algum alisamento? Não, na verdade não existe necessidade de colocar química em cabelo. A gente coloca porque a gente quer. Porque a gente não quer ter trabalho com o cabelo, porque a gente acha que vai ficar mais bonito. Então, ela quis fazer, a mãe dela aceitou trazer ela aqui, fiz o teste de mecha certinho. Fiz a primeira vez o cabelo dela, de raiz à ponta, um cabelo virgem. Gente, cabeleireira ama pegar um cabelo virgem. Meu Deus, por quê? O resultado é muito melhor. Porém, quando a gente faz o cabelo de raiz à ponta, ele fica ótimo, ele fica lindo. Mas ele fica melhor quando a cliente volta para retocar somente a raiz e tratar da ponta. Por quê? Porque o cabelo, ele já vai vir restaurado da primeira química que foi feito de raiz à ponta. Então, fazer só a raiz, fazer só a química, só onde cresceu e o resto, né, a gente trata, o cabelo, o resultado fica bem melhor. Então, o cabelo dela ficou desse jeito a primeira vez. E eu vou te falar uma coisa. A última vez que eu já fiz o cabelo dela, se eu não me engano, já fiz duas vezes. E a última vez já faz 8 meses. E o cabelo dela tá a coisa mais linda. Só tá com a raiz crescida. A primeira vez que eu fiz o cabelo dela, ela estava cuidando bem. Porém, ela ainda estava ajustando os produtos. Porque assim, gente, esses jovens, eles são muito inteligentes, eles são muito espertos. E aí eu expliquei para ela, né, os produtos que ela tinha que usar e tal. Ensinei como ler os rótulos. E aí a mãe dela ajudou ela a ir lá no mercado, né, porque ela usa produto de supermercado, e ajuda ela a comprar os produtos. E aí ela começou a usar lá as máscaras, os produtos certinho, e o cabelo dela ficou muito bonito, mais do que no dia que fez. E eu já tinha visto ela com o cabelo natural e ele estava bonito, mas assim, de repente o cabelo dela começou a ficar muito brilhoso, muito assim, e eu perguntava para ela: "Ah, ele tá assim porque você fez escova? Ah, tá assim porque você secou?" E ela fala: "Não, Tati, não. Ele tá natural, eu só lavei." Eu comecei a achar estranho. Falei, gente, o que ela tá usando de diferente que ela não estava usando antes, que agora tá fazendo esse resultado ficar lindo? Então você já pega a dica. Aí eu perguntei para ela, falei, o que você tá fazendo de diferente que ele tá melhor? Aí ela falou, Tati, a única coisa que eu tô fazendo de diferente do que você me ensinou, eu tô usando reparador de ponta 3 vezes ao dia. Eu acordo de manhã, antes de ir para a escola, eu arrumo o cabelo, né, eu penteio e eu passo
um pinguinho de reparador de ponta. Aí na hora do almoço eu chego, eu passo mais um pouquinho, mais um pinguinho de reparador de ponta. E à noite, se eu não for lavar ele, no final da tarde, eu passo mais um pouquinho de reparador de ponta. Então, o cabelo dela, ele tava com mais brilho e ele tava ficando com uma aparência de mais liso, porque ele tava mais hidratado. Porque o reparador de ponta, ele realmente, ele repara as pontas do cabelo, mas ele também repara as cutículas, e aí ele dá um aspecto de mais brilho. Porém, ela estava usando a quantidade correta, que é até difícil da pessoa que não entende muito saber controlar. Ela estava usando pouco reparador de ponta. Porque tem gente que usa e fica com o cabelo embatumado. Eu até tenho uma outra cliente que ela usava muito reparador de ponta e o cabelo dela parecia que estava oleoso. Então, esse feeling de você saber a quantidade certa de reparador de ponta para que o cabelo repare as pontas sem ficar pesado, é um pouquinho mais difícil de conseguir. Então, você tem que ir passando o reparador e observando. Ah, você acha que precisa passar um pouquinho mais? Vai lá e passa mais um pouquinho. Ah, eu acho que pesou. Da próxima vez usa menos. Então você vai tendo esse feeling. Então você já pega a dica. Agora vamos pegar um cabelo que tem um pouco mais de desafio, digamos assim, um cabelo que não seja natural, que não seja de adolescente, né? Um cabelo de uma pessoa mais madura. Então nós temos aqui este cabelo aqui, que é um cabelo que tem coloração permanente, num tom cobre dourado, e ela também tinha luzes nas pontas. Antes dela fazer essa cor, esse cobre, ela tinha mechas. E aí ela coloriu ele todo e ela fazia progressiva para diminuir o volume. Ele não ficava liso, ele só diminuiu o volume. Porém, como não ficava liso, ela tinha que ficar fazendo a progressiva assim muito rápido, muito perto uma progressiva da outra. Então ela decidiu que ela queria fazer alisamento definitivo. E aí ela veio aqui, eu fiz o teste de mecha, deu certo. Eu expliquei para ela como que o cabelo dela iria ficar, né? Que ele não ia ficar tão perfeito da primeira vez, por quê? Porque ela estava com 3 químicas no cabelo. E 3 químicas agressivas, que é coloração permanente, descoloração, que é a química mais agressiva, que tem mais agressiva do que os tiglicolatos, do que os alisamentos, né? Não sei se você sabe. A descoloração é uma química corrosiva e tinha progressiva ácida, tá? Que ela tinha feito mais de uma vez de raiz à ponta. Então, o cabelo dela era assim. E aí eu fiz o alisamento definitivo, como você pode ver aí. Passei em cima das mechas, né? Resultado do cabelo dela, sem a escova, só com o calor do secador, foi esse aqui. Olha só. Gente, o cabelo dela estava muito saudável no sentido que ela cuida dele muito bem. Ela usa produtos profissionais, ela usa neto, então o cabelo dela deu esse resultado de primeira, por quê? Porque ela cuida bem dele. Esse foi o resultado escovado. Como o cabelo dela tem um corte repicado, né? Eu até comentei com ela, falei, olha, agora que seu cabelo vai ficar liso, eu não aconselho continuar com o corte repicado. Por quê? Porque o liso, ele não fica com aquelas pontinhas todas viradas assim, né? Que nem um cabelo natural. Ele fica mais liso. E aí eu falei para ela, então a gente vai cortando e vai tirando esse repicado. E aí, quando ela lavou os cabelos em casa, olha só o que ela disse. Tá, olha meu cabelo. Lavei, hidratei. Levinho, levinho, bem levinho. Secou natural, ó. Maravilha. Tô amando ele assim. Nossa, Gostei. maravilha. A cliente gostou. Isso que importa. Deixa eu aproveitar e contar uma história. Quando eu fiz o cabelo dela, depois de uns 15 dias, ela teve que viajar e ela esqueceu os produtos da Neto em casa. Ela só levou o finalizador, esqueceu o shampoo, máscara, e aí chegou lá e falou, Tati, qual o produto que eu posso comprar do mercado? Porque ela foi para uma cidadezinha que é uma vila, né? Então ela ia no supermercado comprar alguma coisa. Eu falei para ela, olha, você pode comprar algum que seja à base de óleos, à base de nutrição. E aí eu falei para ela, olha, você pode comprar um Pantene, um Elseve, um Dabistrato, se lá no mercado tiver. E aí ela foi e falou, Tati, ó, eu achei esse óleos extraordinários. Eu falei, tá bom, compra só o shampoo, o pequeno, e não compra o condicionador não, você já compra a máscara, tá? É melhor você ir usando a máscara. E aí ela usou lá a primeira vez e me mandou mensagem super feliz, que o cabelo tinha ficado lindo, maravilhoso,
que, nossa, que produto bom, deixou meu cabelo levinho e tal. Eu pensei, meu Deus, perdi a minha cliente de vender aneto. Mas tudo bem. Aí, depois de uns dias, eu fui em um evento e eu encontrei ela no evento. E o cabelo dela tava pela hora da morte. Eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu pensei, né? Porque eu não vou chegar num evento e vou falar de cabelo com uma pessoa e ainda falar que o cabelo dela tá pela hora da morte. Não, eu fiquei lá fazendo a fina, sentada, só reparei, fiquei caladinha. E aí ela sentou na minha mesa e a gente foi conversar e tal. Ela falou, Tati, nem te conto. Sabe aquele produto que eu comprei, que eu te falei que meu cabelo ficou lindo? Ele ficou lindo a primeira vez. Depois, conforme eu ia lavando, ele ia ficando cada vez pior. Eu fiquei lá por 15 dias, eu fui obrigada a ficar usando aquele produto. Cheguei hoje, já vim aqui, olha a situação, meu cabelo, nossa, meu cabelo precisa voltar urgente para os meus produtinhos da Aneto. Tem cliente que usa o produto do supermercado e dá certo, o cabelo gosta, mas tem aquela cliente que não, que o cabelo é exigente, que ele só vai ficar bonito com produtos profissionais. Eu tenho cliente sim que usa seda, que usa Dove, que usa Pantene e o cabelo é lindo, mas eu também tenho cliente que o cabelo não gosta dos produtos do supermercado. Então, por isso que é importante a gente ter para nossa cliente os produtos que a gente confia para a gente poder vender para elas, para a gente poder indicar também. O cabelo da Nieli, eu já fiz o retoque de raiz já pela terceira vez. Eu vou ver se eu acho aqui. Ó, essa é a segunda vez. Segunda vez ficou assim. E agora a última vez ele ficou assim. E o cabelo dela, por ele ser colorido, eu pinto o cabelo dela porque ela tem cabelos brancos. Eu uso a coloração no cabelo dela porque ela vem todos os meses porque ela tem alguns fios brancos. E aí, uma vez no mês, ela vem para colorir. E aí, quando a gente vai retocar a raiz, ela vem, colore, e depois de uma semana, 10 dias, a gente marca para alisar. Porque eu tenho que preparar o produto alisante próprio para o cabelo colorido. E se a raizinha tiver um pouquinho grande, tiver virgem, pode ser que aonde o cabelo está virgem, ele não vai alisar. Então ele vai ficar com uma leve ondinha na raiz e aí ela já vai perder um pouco do liso. Então por isso que tem que fazer assim. Primeiro a gente colore e depois a gente faz o liso. Nesse caso aqui.